Eu acredito que nós estamos em uma estação que o tempo do pouco acabou. Vamos juntos, libere isso sobre a vida, sobre a sua vida. Coloque as mãos na sua cabeça e diga isso. Eu creio de todo o meu coração que o tempo do pouco, o tempo da escassez se encerrou, porque a partir de agora eu vou viver grande abundância de alegria, paz, prosperidade, saúde, de todas as formas. Eu creio, chegou o meu tempo, é a minha hora. É o momento da sua promoção. Caso alguém queira anotar, o título da mensagem dessa manhã é Força no momento da promoção. Olhe para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: o tempo do pouco acabou. Isaías 37, versículo 3. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Na tradução Viva diz assim: é como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem forças para fazer a criança nascer. Vamos juntos, por favor, diga isso junto comigo. O que eu passo não altera o que eu faço. Eu não vou entrar na profundidade do que é pregado nesse capítulo, mas eu confesso que quando eu estava meditando nessa passagem, esse versículo em específico, ele gritou diante dos meus olhos. É como uma mãe que passa por terríveis dores, mas na hora de o seu filho nascer, ela não tem forças para gerar. Sem dúvida alguma, este é um ano marcado por uma grande transição que irá acontecer. Eu chamaria este ano de um momento da promoção. Não é segredo para ninguém que grande parte do tempo da nossa vida nós vamos esperar por muitas coisas. Nós vamos passar pelo tempo da espera, o tempo dos plantios, o tempo do esforço, do sacrifício, o tempo das renúncias. Grande parte da nossa vida nós vamos estar envolvidos com uma grande construção, e até que essa construção fique pronta, existe um tempo a ser percorrido. O que não pode acontecer conosco? Eu ter plantado muitas coisas de 2024 para trás, ter jejuado várias e várias vezes, ter feito as minhas entregas e os meus votos com o Senhor, ter renunciado a vários momentos com o propósito de priorizar 100% meu Deus, e este ser o ano da colheita de tudo isso, e eu não ter forças para este momento de promoção. No livro de Lucas, no capítulo 1, essa passagem exemplifica para mim muito bem como eu posso esperar por algo por muito tempo e aquele algo estar diante de mim e eu dar uma resposta errada. Zacarias e Isabel, eles tinham desejo de se tornarem pais. Eles já estavam numa idade um pouco avançada, e até o determinado momento que o Senhor veio e anunciou o que iria acontecer, não tinha acontecido nada.
Em uma oportunidade muito específica, Zacarias estava cobrindo o seu turno, cobrindo as suas responsabilidades espirituais para com as coisas de Deus, e de repente um anjo se revelou a ele. E o anjo veio para anunciar grandes coisas que iriam acontecer. E o anjo disse: Zacarias, as suas orações foram respondidas. As tão desejadas respostas chegaram. A sua mulher vai gerar um filho poderoso. Não vai beber vinho, não vai beber nenhum tipo de bebida forte, vai ser batizado no Espírito Santo desde o ventre. Ali ele estava diante da consumação, a concretização de um longo plantio que ele havia feito. Diante daquele momento tão esperado, diante daquele momento tão aguardado, ele vira e diz assim: o que garante que isso realmente vai acontecer? Um momento de incredulidade. Resposta errada na hora certa. Vamos juntos, por favor. Resposta errada na hora certa. O paralítico do tanque de Betesda, ele passou 38 anos da sua vida esperando que algo acontecesse. Ele passou 38 anos esperando que o cenário dele fosse mudado. 38 anos é muito tempo. Sinceramente, um ano esperando por alguma coisa já é muito tempo. O Senhor Jesus aparece diante daquele homem e pergunta a ele: você quer ser curado? E no momento da promoção, ele demonstra uma pobreza de espírito. Faltou força para dizer: eu quero ser curado, é o meu momento, depois de 38 anos, é agora, chegou a minha vez, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou sair dessa vida, chegou a minha hora. Isso é o que deveria ter saído, mas o que saiu dele foi: Senhor, eu não tenho quem me leve ao tanque. Senhor, eu não tenho quem me ajude. Este é um momento que eu acredito que o Senhor está se revelando a você, perguntando claramente: você quer ser curado? O que você quer que eu lhe faça? Quais são os seus desejos ou necessidades? E nós precisamos estar muito atentos, muito vigilantes ao tipo de ação, reação e força que eu vou colocar diante das minhas batalhas do dia a dia. Eu confesso que eu virei, eu revirei, eu meditei em várias e várias passagens, eu orei por várias e várias vezes: Senhor, me dê a palavra de sexta-feira, Senhor, me dê a palavra de sexta-feira, me ajude, Senhor, eu quero uma palavra para o teu povo. E a minha cabeça, ela ficou girando em cima do mesmo pensamento, algo que o Senhor começou a falar comigo desde terça-feira e ele não parou mais. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: pelo que você luta? É uma pergunta simples, porém muitos têm grande dificuldade em respondê-la. E eu estou perguntando a você agora, neste momento: pelo que você luta? Qual é a sua motivação? O que te faz sair de casa todos os dias para enfrentar os gigantes da vida? No livro de Juízes 7, capítulo 20 diz assim: todos gritaram: a espada,
pelo Senhor e por Gideão. Esses homens do livro de Juízes sabiam pelo que e por quem eles estavam lutando. Um motivo forte te faz continuar. Um porquê forte é a sua força, mesmo quando parece que você não irá aguentar. Se você não tem um motivo forte dentro de você, você não resiste. Entenda que sobrevivência não é um motivo forte. Lutar simplesmente para existir não é um motivo forte. Por isso muitas pessoas vivem desistindo da vida, vivem pensando em tirar a própria vida. Nós temos que trabalhar para estabelecer de uma forma muito clara dentro de nós qual é o motivo pelo qual eu saio todos os dias para batalhar, para me posicionar. Se nós pegarmos João Batista, este homem, sem dúvida alguma, ele não foi um homem comum. O próprio Senhor Jesus disse a ele que nascido de mulher, não teve ninguém maior do que ele. João Batista, ele é o sinônimo de alguém que lutou até o fim. João Batista, ele foi preso e ele terminou os seus dias decapitado. Ele não tinha o menor temor em falar tanto com pessoas do alto escalão quanto com pessoas do baixo escalão. Não importava quem estava diante dele, ele não tinha medo de falar a verdade. Por que ele não tinha medo de se colocar numa posição de risco, uma posição de perigo? Justamente porque ele sabia qual era o motivo pelo que ele estava lutando. Se você não tem um motivo forte, você se intimida diante dos grandes adversários da vida. Se você não tem um motivo forte, você pode ter as suas convicções, mas você chega em um determinado ambiente, e esse ambiente ele vem como uma tampa, e literalmente tampa, bloqueia todas as suas convicções. Jesus Cristo, o maior homem que pisou nessa terra, um homem incomparável, foi perseguido, foi traído, foi rejeitado, nem pelos da própria cidade, pelos da própria casa, muitas vezes foi respeitado, conviveu com pessoas que comeram a sua mesa e depois viraram as costas para ele. O que faz uma pessoa como essa continuar seguindo no propósito? Justamente saber, ter muito claro dentro de si qual é o meu propósito. Até uma empresa, se ela não tiver um propósito firme, ela não subsiste, ela não resiste, ela não aguenta. Porque diante dos cenários da vida, da convivência com homens, eu já te adianto, você vai experimentar várias vezes do que é receber infidelidade, tanto de clientes, quanto de funcionários, quanto de pessoas próximas a você. Você vai experimentar, muitas vezes, aquela experiência desagradável do que é ter um mês fraco, com baixos rendimentos, com baixo fechamento. Se você não tiver muito claro dentro de si qual é o propósito da minha empresa, você vai chegar à seguinte conclusão: não tenho por que eu continuar com isso. Eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto. O motivo forte aumenta a sua resistência e o seu poder de reação. Vamos juntos, por favor. O meu motivo define o combustível. O combustível, ele determina quais são as distâncias que você vai percorrer. Motivo baixo, combustível baixo. Combustível baixo, você não vai muito longe. Constantemente, nós precisamos visitar os lugares do nosso porquê.
Porque eles nada mais são do que um lembrete do motivo pelo qual nós precisamos continuar lutando. Porque sem medo de errar, eu acredito que pela cabeça de todas passou aquele pensamento de que não vai dar, não vou continuar. Por que continuar? Por que resistir? E aí você precisa levar a sua mente para a razão pelo qual você começou a viver essa jornada, lutando da forma que você tem lutado. Se você tiver um motivo muito forte dentro de você, você vai ter um aliado muito mais forte, por exemplo, do que uma companhia que poderia estar ao seu lado, te ajudando a chegar nos lugares que você deseja. Porque está tão claro, tão claro, tão claro dentro de você, que independente se as pessoas vão se posicionar ou não, você se posiciona. Se um desejo muito forte não te motivar, uma necessidade muito grande motivará. Mas nós não podemos pautar as nossas escolhas simplesmente com base em necessidades. Porque pautar o nosso bom posicionamento, escolhas corretas com base em necessidades, vai fazer com que eu só desperte, só me mantenha atento nos momentos em que tiver um leão atrás de mim. Um motivo forte te faz sair do lugar de passividade. Um propósito maior, um porquê maior, te faz lutar contra as suas próprias emoções. Faz com que a disciplina entre naquele lugar quando a força, ela perdeu poder dentro de você. Eu não estou bem, não estou com ânimo, não estou com energia, mas porque eu sei que eu tenho que lutar por aquilo, então eu vou me posicionar. Eu não estou no melhor dos meus dias, não estou cheio de ânimo, estou fraco, estou desanimado. Mas eu tenho um porquê continuar lutando. Não existe mudança de fase sem mudança de escolhas. Mudanças de escolhas precisam fazer parte da nossa rotina se nós desejarmos, quisermos mudarmos de fase. Mateus 15, a partir do versículo 22, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, na Eneade, exclamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos juntos, por favor. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Na parte final deste versículo, este homem deixa, ou melhor, essa mulher deixa clara qual é o motivo forte dentro dela. Estou lutando por alguém que eu amo. A motivação certa, muitas vezes ela vai despertar em você um lado que nem você sabia que existia. A motivação certa faz com que saia de você a sua melhor versão. Essa mulher tinha um alvo, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, ela tinha um porquê. Porque ela tinha um porquê, ela saiu em busca da solução. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Olha, vida com Deus é essencial, é necessária, mas eu não posso dizer que a nossa caminhada com Ele é fácil. E talvez um dos aspectos mais desafiadores da nossa vida com Deus é aprender a conviver com os momentos em que nós não temos respostas. É muito desafiador. Você continuar vivendo a vida quando você não tem uma resposta certa, uma resposta clara. Um porquê muito forte faz com que você continue lutando, lidando, insistindo, enfrentando, mesmo que você ainda não tenha sido respondido. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora. Vamos juntos, por favor, repita isso comigo: rejeição.
Pessoas que não têm o porquê lutar, elas não suportam a rejeição. Pessoas, por outro lado, que têm pelo que lutar, elas aprendem a lidar com a rejeição. Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Em muitos momentos, o nosso lugar de socorro, momentaneamente, também será um lugar de rejeição. Por isso eu não posso me precipitar na forma como eu falo, como eu me posiciono, como eu ajo, as reações que eu tenho. Um grande exemplo do que eu estou falando agora é a própria história de Ana. Ana foi ao templo, ela começou a orar, chorar, até que vem o pastor Eli para vir falar com ela. E o pastor, ele precisa ser pastoral. Ele tem que ser atencioso, carinhoso. E aí esse pastor da época vira e fala: está embriagada de novo? Está bebendo de novo? Ofensa. Ela tinha um porquê de estar lutando naquele momento, orando naquele momento. Por isso, aquela ofensa que ela recebeu naquele momento não foi o suficiente para pará-la. E porque ela não parou, o lugar de ofensa se transformou no lugar de promoção. Diga isso comigo, por favor. Porque ela não parou, o lugar de ofensa se transformou no lugar de promoção. Existe uma passagem no livro de Eclesiastes, eu não lembro se é Eclesiastes 10:4, não me lembro. Faz um tempo que eu passei por essa passagem, que diz assim: quando a ira do governador, do governante, do líder recair sobre você, não abandone o seu posto. Quando a ira de alguém que talvez você não esperava, não desejava, recair sobre você, não se precipite ao dizer: não preciso passar por isso, quer saber? Estou indo embora, tchau. Porque muitas vezes deste mesmo lugar em que saiu uma fonte amarga, vai sair a fonte doce que você está precisando. E aí o pastor Eli disse a ela: que Deus abençoe e entregue a você o que você tem buscado, desejado. O que aconteceu? Naquela mesma oportunidade, ela voltou para casa, se relacionou com seu marido e ela gerou o que até aquele momento parecia ser impossível. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Literalmente, ela estava diante de um cenário onde ela estava sendo colocada num contexto de acepção. Eu fui enviado para este grupo, não para você. Aqui, se essa é uma mulher com um certo complexo de inferioridade, uma mulher que sofreu durante anos da vida com crises de rejeição, isso aqui já teria abalado, isso aqui já teria mexido, isso aqui já teria desequilibrado ela emocionalmente. Quem já chegou em um determinado ambiente e foi destratado nesse ambiente? Levanta as mãos, por favor. Qual foi a sensação dentro de você? Fale com muita sinceridade, quero ouvi-los. Gustavo falou assim. Aí você libera aquela sequência de bênçãos. Seu filho de Deus, vai para o céu, vai beber do milagre. O motivo forte foi sustento, foi estabilidade para as emoções dela. Eu sei o porquê eu estou aqui, por isso eu estou disposto a passar por isso, sem retroceder ou sem descer o meu nível. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Eu acho que talvez aqui foi o ápice, né? Acho que aqui foi o estupim para quem não tem um propósito certo. Porque quando você entende o porquê você está sendo enviado para algo, quando você entende o porquê você está lutando por algo, você aprende a deixar os seus limites lá embaixo, o seu estupim lá embaixo. Porque muitos ainda não compreenderam e não aprenderam a lidar com o fato que o diabo, muitas vezes, ele luta para te levar a um limite, e ele só provoca aquela situaçãozinha que vai ser a gota d'água que vai te fazer retroceder, ou emocionalmente, ou mentalmente, ou na questão das condutas, e aí entra a precipitação. Dependendo da precipitação é legalidade, dependendo da legalidade é uma porta que foi aberta, e o que vai passar por essa porta muitas vezes não é bom. O que acontece conosco? Todo o processo é atrasado. Ou em alguns casos nós alteramos o nosso futuro para pior. O porquê de eu estar aqui é mais importante do que a ofensa que eu estou ouvindo agora, do que ser chamada de cachorro. O meu motivo é mais forte do que está acontecendo ao meu redor. O propósito pelo qual eu estou trabalhando é mais importante do que tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa empresa. O motivo pelo qual eu acordo todos os dias e saio para dar o meu melhor, mesmo que eu não esteja recebendo o melhor, as coisas ainda não estejam acontecendo, tem muito mais peso para mim, e por isso eu vou continuar lutando e acreditando. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Diga isso comigo, por favor. Decisões que te desafiam são decisões que te promovem. Consequentemente, os desafios que eu não enfrento são as promoções que eu não recebo. É extremamente desafiador dar uma resposta calma, de fé, quando eu estou com vontade de explodir. E o explodir pode ser nos dois sentidos: uma explosão de raiva, ou aquela explosão no qual eu estou jogando tudo para o alto, porque eu estou escolhendo desistir de absolutamente tudo, estou fraquejando. No ano passado, independente dos jejuns que nós fizemos com a igreja, os jejuns da manutenção dos meus projetos de conquistas, aqueles jejuns que vinham por uma influência do Espírito Santo, quando ele veio e nos disse, faça um jejum de 24 horas, faça um jejum de 3 dias, faça um jejum tal. No ano passado, praticamente o ano todo, eu jejuei por uma mesma situação. Tiveram vários dias que eu não tinha o menor desejo de jejuar, com muita sinceridade. Eu compartilhei isso em outra reunião. Eu sou uma pessoa de oração. Eu sou muito adepto à oração. Eu adoro a oração, eu amo a oração. Eu acho que entre todos os presentes que o Senhor poderia nos dar, oração, a capacidade de orarmos, de falarmos com Ele, está ali no top 3. Eu faço jejum, mas eu não sou do jejum. Não é simples para mim. Não é fácil para mim. Eu desenvolvi uma certa resistência com base no fato que eu fui exercitando. Mas, por exemplo, por muito tempo, eu tive problema com glicemia. Se eu ficasse mais do que 5 horas, 6 horas sem comer, eu começava a passar mal, começava a suar frio, a visão ficava turva, eu começava a ter um pouco de tremedeira, perna tremia, mão tremia, e eu não estou falando de 24 horas sem comer não, estou falando de pouquíssimas horas. E eu combati isso puxando no sentido contrário.
Hoje, para mim, fazer um jejum de 7 horas é muito tranquilo. É muito tranquilo, fisicamente falando. Fazer um jejum de 24 horas, para mim, um tempo foi desafiador. Hoje, até que eu passo bem. Os jejuns de 3 dias que nós fizemos no ano passado, o segundo eu confesso que eu não vi os 3 dias passarem. Mas por que eu continuei insistindo? Por que eu continuei fazendo? Mesmo que talvez em alguns dias eu não tivesse muito bem, eu me sentisse mal. Porque eu tinha um porquê de fazer aquilo. Eu tinha um motivo que me levava a fazer aquilo. Se apoia a ideia, o fato, a certeza, por exemplo, que eu tenho, de que este é o momento da sua vida. 2025 é o momento da promoção. Mais do que nunca, se existe algo que não pode faltar em você, é força para cumprir com aquilo que você sabe que você precisa cumprir, ou até mesmo força para obedecer às direções que o Senhor vai dar ao longo de todos estes anos. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, mas eu sei o porquê. Eu estou aqui nessa terra, eu sei qual é o meu propósito, eu sei pelo que eu luto. Eu vou. Hoje eu não estou com vontade de fazer determinada coisa. Eu sei que eu preciso, então eu vou. Escolha hoje levantar aquilo que está caído na sua vida. Escolha hoje levantar aquilo que está em ruínas na sua vida. Escolha hoje ser um canal de bênçãos, de transformações em relação a tudo aquilo que não está fluindo da forma que deveria fluir na sua vida. Atos 3, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Está na hora de você sair deste lugar. Diga isso junto comigo, por favor. Eu não irei para os mesmos lugares. Diga isso: neste ano, eu não irei para os mesmos lugares. Durante cerca de 40 anos da vida deste homem, ele foi para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Durante 40 anos da vida daquele homem, ele foi para a mesma localização fazer a mesma coisa. Ele estava literalmente lutando para existir, porque uma pessoa que vive mendigando, ela só luta para existir. Sobrevivência não é vida. Sobrevivência não é a vida que o Senhor tem para nós, muito pelo contrário, eu vim para que tenham vida e uma vida em... Por que aquele homem era colocado naquele lugar? Porque ele sabia que as pessoas que frequentavam aquele lugar tinham algo para oferecer a ele. E aí, qual que é a falha que muitos cometem? Ao invés de quererem aprender o caminho que levaram aquelas pessoas a ter aquilo que elas tinham para poder dar, muitos vivem esperando que alguns façam algumas coisas e elas vivem apenas de esmolas, sobrevivendo ao longo da vida. Ao invés de você pedir dinheiro para alguém, chegue nessa pessoa e diga: eu quero aprender como você faz dinheiro. Ao invés de você ficar pedindo para que pessoas intercedam por você, aprenda com ela como desenvolver aquele tipo de fé que ela tem. Ao invés de viver das sobras, vai você em direção à fonte. Mas ir em direção à fonte, buscar a fonte, aprender o caminho, tem o preço. E por isso muitos vivem aceitando viver de socorro. Já pensou que contexto infeliz, que contexto triste? Um homem durante 40 anos da vida dele ser colocado diante de uma porta, olha, não era falta de oportunidade, não era falta de existir uma porta. Mas a porta está lá e você atravessar a porta são duas questões completamente diferentes. Esse homem, se ele era colocado naquele mesmo lugar todos os dias, então todos os dias ele teve a oportunidade de mudança. Mas faltava motivo. Faltava um porquê forte.
Olha como que são as coisas. Já parou para pensar que com um simples pedido, a realidade dele poderia ter sido mudada? Como assim com um simples pedido? Não tiveram pessoas que se dispuseram a levá-lo até a porta? Ele não poderia ter dito, me levem para dentro? Não teria mudado todas as coisas? Sem dúvida, teria mudado absolutamente tudo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Por que Pedro teve esse posicionamento, olhe para nós? Porque aquele homem precisava de muito foco naquilo que iria acontecer. Nesse caso, como nós liberamos no início da reunião, o pouco na vida daquele homem, o tempo do pouco tinha acabado. Eu acredito que nós estamos em uma estação que o tempo do pouco acabou. Da pouca alegria, da pouca saúde, da pouca finança, recursos, estrutura financeira, pouco dinheiro. Vamos juntos, libere isso sobre a vida, sobre a sua vida. Coloque as mãos na sua cabeça e diga isso. Eu creio de todo o meu coração que o tempo do pouco, o tempo da escassez se encerrou, porque a partir de agora eu vou viver grande abundância de alegria, paz, prosperidade, saúde, de todas as formas. Eu creio, chegou o meu tempo, é a minha hora. É o momento da sua promoção. A ele, é o momento da sua promoção. É o momento da virada. Não pode te faltar força. Você chegou até aqui para morrer na praia? De maneira alguma. Você plantou o que plantou ao longo dos últimos anos para chegar neste ano e receber a sua grande colheita. O Senhor, Ele vai anunciar coisas incríveis para vocês ao longo de todo este ano. E o que você tem que dizer é, meu Deus, eu creio, eu possuo, eu tomo posse, já é meu, e o que é meu, ninguém vai tirar. Não caia no erro de Zacarias, mas o que garante que isso vai acontecer? Não! Você sabe o quanto você chorou para chegar até aqui? Só você e Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui. Você sabe quantas vezes você foi afligido por conta de uma situação que você se viu ali numa questão sem saída, mas você estava lá orando, mesmo que em alguns momentos você tenha se precipitado e liberado algumas coisas, a luz voltou, você caiu em si, entendeu? Não, eu não vou seguir por esse caminho de desistência, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, e este ano é um ano que o Senhor, eu tenho liberado isso para mim todos os dias, é um ano de grandes colheitas, porque eu vejo como um ano onde nós vamos plantar muitas coisas, mas este é o ano de colhermos coisas de anos anteriores, este é um ano de colhermos sacrifícios, esforços, votos, bons plantios que nós fizemos. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu me apoio nisso, eu luto pelo propósito que eu vivo. Eu tenho força muitas vezes que eu sei qual é a origem, mas ao mesmo tempo eu não sei qual é a origem. Eu tiro literalmente do fato de que pessoas precisam de ajuda. Eu vou colocar força, esse é o meu propósito de vida. Eu luto pela minha família, eu luto pela minha esposa, eu luto pela minha mãe, pelo meu pai, eu luto pelo meu cunhado, pela minha irmã, eu luto pela minha tia, eu luto pelos meus primos, eu luto por vocês, eu tenho por que lutar, então eu não vou fraquejar. Aqueles homens disseram, por Deus e por Gideão. Vamos juntos, por favor, diga isso, por Deus e pela minha família. Você tem pelo que lutar, só coloque esse porquê no lugar de evidência na sua mente e no seu coração. Se coloquem de pé todos, por favor. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Isso é poderoso. Isso é muito poderoso. Aqueles homens deram a ele o que eles acreditavam, o que existia dentro deles. Sabe uma coisa que nós não podemos deixar passar? Naquela oportunidade, 4 tipos de pessoas passaram por aquele paralítico. Primeiro tipo de pessoas. O tipo de pessoas que quando ele estendia as mãos e pedia esmolas, vinham e colocavam nas mãos deles. Ou seja, financiavam a continuação daquela mesma prática. Segundo tipo de pessoas, os que passavam por ele, e para essas pessoas era como se ele nem existisse, só ignoravam. O terceiro tipo de pessoas, justamente aqueles que os levaram e colocaram numa posição mais baixa. E por fim, o quarto tipo, os que trabalharam para tirar aquele homem daquela condição. Aqui, nós podemos usar esse raciocínio tanto para terceiros, quanto e principalmente para nós. Nós podemos ser o tipo de pessoas que literalmente nós estamos dando a nós mesmos aquilo que vai nos manter naquela posição mais baixa. Nós continuamos a nos alimentar com migalhas, com esmolas. Nós podemos ser o tipo de pessoas que estamos vendo que tem áreas da minha vida que não estão certo, mas eu passo como se não estivesse nada acontecendo, eu simplesmente ignoro. Eu posso ser o tipo de pessoa que o tempo todo, meses se passam, anos se passam, e eu continuo a me colocar nos mesmos lugares. Como eu posso decidir ser o tipo de pessoa que vai trabalhar para mudar a minha realidade, me tirar daquele contexto, me tirar literalmente do pó, para viver uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida abençoada. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele era um coxo, um aleijado de nascença. Ele nunca tinha andado, ele nunca tinha saltado, nunca. Tem muitas coisas que vocês ainda não fizeram nessa vida, mas vocês vão fazer. As pessoas ao seu redor da sua convivência verão você fazendo coisas que você não tinha feito. Você vai fazer aquilo que você nunca fez. Repita isso comigo, junto comigo, por favor. Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. De novo, neste ano eu vou fazer coisas que eu não havia feito antes. Neste ano eu vou correr, eu vou saltar, eu vou voar, eu vou subir muito alto. Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Proeza, aquilo que é difícil, aquilo que não é comum, aquilo que é extraordinário, aquilo que é complicado, aquilo que sozinhos nós não conseguiríamos fazer. Este é o ano em que você fará muitas proezas. Você vai alcançar muitas proezas profissionais, proezas familiares. Você vai viver uma vida, um ano realizando grandes e grandes proezas. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Quando o Senhor liberou essas palavras ao profeta Jeremias,
Ele estava colocando um propósito ali na vida de Jeremias, um alvo, um foco. E ele já estava adiantando que teriam afrontas, adversários. O Senhor colocou um foco dentro de você, um alvo. Você vai se levantar, da mesma forma que você se levantar, os inimigos vão se levantar. Mas o que você tem que ter dentro de você é exatamente isso que nós acabamos de ler. Não tenha medo, pois eu estou com você, diz o Senhor. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Vamos juntos, por favor. Eles lutarão contra mim, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Desperta, ó Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso, levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o egípcio, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar, para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Diga isso: eu estou sendo resgatado pelo Senhor. O Senhor está resgatando a minha família, o Senhor está resgatando a minha empresa. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Coloque as mãos na sua cabeça e libere isso sobre a sua vida. Neste ano eu serei coroado com uma alegria sem fim. Com mais fé, com mais força, neste ano eu serei coroado com alegria sem fim. Você será coroado com alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Tristeza e lamento desaparecerão, angústia vai desaparecer, dor vai desaparecer, e uma alegria sem fim vai ser a sua coroa diariamente. Sim, sou eu quem os consola. Porque então temem, simples mortais, que murcham como capim e desaparecem. Em breve, todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome, morte não serão seu destino. Vamos juntos, por favor. Prisão, fome e morte não serão o meu destino. Esse é um versículo que tem que entrar no teu repertório de oração, mas traga para a tua realidade. Você que enfrenta batalhas financeiras, dívidas, nome sujo, falta de clientes, este não será o meu destino. Para aqueles que enfrentam problemas de saúde, despesas médicas, entrar e sair de hospitais constantemente, enfermidade, morte, este não será o meu destino. Para aqueles que enfrentam problemas, lutas familiares, divórcio, separação, distanciamento dos meus filhos e da minha família, este não será o meu destino. Se esse não será o seu destino, qual será o seu destino então? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de dar o fim que você espera. Pegue o seu propósito, por favor, com ele nas suas mãos e com os seus olhos fechados. Força no momento da promoção. Eu creio, nós estamos vivendo um momento mais do que especial. Nós estamos vivendo um momento grandioso, um momento extraordinário. Nós estamos vivendo um momento de grande bênção.
Este é o nosso momento, é a nossa hora. Não deixe essa oportunidade passar. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo exatamente isso: chegou o tão esperado momento da minha promoção, chegou o tão esperado momento da minha promoção, chegou o tão esperado momento da minha promoção. Eu não vou perder, meu Deus, este portal, eu não vou perder este portal de bênçãos, eu não vou perder este portal de vitórias, eu não vou perder a minha vida, eu não vou perder a minha vida, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Muito pelo contrário, Senhor, eu estou me levantando, eu estou fazendo como aquele paralítico, eu estou me levantando para fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu vou fazer dentro deste ano coisas que eu ainda não tinha realizado. Dentro deste ano eu vou viver uma vida nova, gloriosa, uma vida incomparável. Dentro deste ano eu vou viver o impossível do Senhor. Dentro deste ano eu vou testemunhar o teu poder de uma forma extraordinária. Nós veremos a sua glória, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a convicção de que nós veremos a tua glória. Nós vamos ver a tua glória, nós veremos o teu poder, a manifestação do teu poder. Nós vamos ver a tua autoridade nos cobrindo, nós vamos ver a tua misericórdia nos alcançando, nós vamos ver o impossível acontecendo. Eu creio nisso, Senhor. É um tempo novo, é tudo novo, é uma vida nova. Por isso nós escolhemos lutar. Nós temos o porquê de lutar, nós temos um porquê forte, um motivo forte. Por isso nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Nós lutamos pelo Senhor, lutamos pela nossa família, nós lutamos pelo reino, nós lutamos por um propósito maior. Por isso nada pode nos parar, nada pode nos parar. Pelo que você está lutando? Qual é a sua motivação? Se a tua motivação são pessoas, apresente o nome delas. Diga isso: eu luto pela minha esposa que se chama tal, tal, tal. Eu luto pela vida do meu filho. Diga o nome dele. Eu luto pelas pessoas que trabalham comigo. Eu luto pelas pessoas do reino. Eu luto por este propósito maior. Eu luto por um algo maior. Por isso eu não vou permitir que a ofensa me vença, que o orgulho me vença. Eu não vou permitir que o desânimo me vença, que o fraquejamento me vença. Eu não vou permitir. Muito pelo contrário, Senhor, eu vou colocar força, eu vou perseverar, eu vou me empenhar. Eu não vou tomar decisões com base na vontade. Eu vou fazer o que é necessário. A disciplina, ela vai reinar na minha vida. Um bom padrão vai ser estabelecido, porque eu estou certo, convicto de que eu viverei uma vida extraordinária. Você sabe para que rumo a tua vida estava caminhando até este momento, mas você vai dizer exatamente isso: dor, angústia e sofrimento, este não será o meu destino. Divórcio, separação, divisão, este não será o meu destino. Uma vida de pobreza, de nome sujo, de escassez, este não será o meu destino. Este não será o meu destino. O lugar baixo não será o meu destino. O lugar ameno não será o meu destino. Eu não vou viver nessa posição baixa, eu não vou viver nessa posição aquém do que eu poderia estar vivendo. Se eu não fiz antes, eu vou fazer agora. Se eu não venci antes, eu vou vencer agora. Se eu não cheguei lá antes, eu vou chegar agora, porque eu acredito, o Senhor está coroando você com alegria sem fim. Ele está coroando você. Receba essa unção, receba esse favor, receba esse poder, receba essa graça. Alegria sem fim, isso vai te acompanhar. Alegria sem fim vai te acompanhar, vai ser a tua marca, é o que vai te acompanhar. Tristeza e lamento vão desaparecer, dor e sofrimento vão desaparecer, angústia e decepção vão desaparecer, a frustração ela vai desaparecer, aquela dor no teu íntimo ela vai desaparecer, aquelas lágrimas que você libera constantemente no teu particular, elas vão desaparecer. É um tempo novo, Senhor. Ah, meu Pai, nós não vamos parar, nós vamos lutar, nós vamos mortificar a carne, nós vamos bater com muita força, mas nós não vamos perder essa guerra, nós não vamos perder essa batalha, nós não vamos perder para nós mesmos, para os nossos adversários, porque o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. Eu creio. Revele a tua glória como foi feito nos tempos passados, revele agora, Senhor, revele agora
agora, meu Deus, para cada impossível que nós temos, existem milhares de testemunhos que provam que é possível, e o impossível, Ele vai fazer parte da vida do teu povo. O sobrenatural vai acontecer. Chegou o momento, é a hora. Chegou o momento, é a hora. Chegou o momento, esta é a hora. Chegou o momento, é a nossa hora de crescer, é a nossa hora de avançar. Nós vamos progredir. Meu Deus, eu oro com o teu povo, eu oro por cada uma dessas pastas, eu oro por cada um desses pedidos. Eu declaro pela fé, Senhor, o que foi colocado aí vai ser trazido à existência. O que o teu povo não tinha vivido, eles viverão, eles vão viver este tempo de grande crescimento. Tenha muito claro dentro de você quais são os motivos que te levam a lutar. Abraão, ele não desistiu de viver aquilo que ele gostaria de viver, porque as promessas que o Senhor havia deixado a ele, ele se agarrou a elas como se fosse a vida dele. Quando você pensar em retroceder, visite o quarto dos seus filhos, mexa no teu celular, veja as fotografias que estão lá. Lembre-se que você luta por você e luta por muitas pessoas. Tem pessoas que dependem e precisam de você. Nós fazemos parte do reino. Seja você membro, seja você obreiro, você é responsável por uma parte do reino. Você tem a tua participação, a tua contribuição. Você luta por pessoas. Você luta para agradar a Deus. Você luta para fazer a vontade dEle. Você luta para viver e dar uma vida melhor àqueles que você ama. Não pare. Não se intimide. Não retroceda. Você precisa ser mais agressivo do que nunca. Você precisa ser mais ousado e corajoso do que nunca. Entregas radicais, ousadas, desconfortáveis ao extremo, mas necessárias. Faça o que tiver que ser feito, e Deus estará com você. Ele confirmará os seus passos de fé. Ele vai te honrar, Ele vai te justificar. Ele será com você. O braço direito dele será a tua força. A mão poderosa dele será a tua força. O favor dele será o teu maior aliado. E a unção do Espírito, ela vai despedaçar, ela vai quebrar todo o jugo. Ele fará coisas incríveis acontecerem na tua vida. Ele vai se manifestar, Ele vai agir, Ele vai transformar, Ele vai curar. E não se esqueçam, é um ano de mudanças radicais e grandes colheitas. Levante as suas pastas, o seu propósito. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com as suas vitórias. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Que Deus o favoreça e que Ele coroe de êxito todas as coisas que você se propuser a realizar. Que você seja abençoado de todas as formas. Que a bênção do Senhor, ela te acompanhe, ela repouse sobre a tua vida. Deus vai servir um vinho novo a você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las. Cada uma delas a ti pertence.